Tem uma coisa que ninguém te conta sobre envelhecer. Não é o corpo que dói mais. É perceber que você se tornou invisível dentro da própria vida. Que as pessoas ao seu redor continuam respirando, falando, rindo, mas ninguém olha para você. Você está ali, sentada na mesma mesa, dormindo sob o mesmo teto, e mesmo assim, é como se não existisse. Meu nome é Madalena Ferreira de Souza. Tenho 67 anos. E se vocês me vissem hoje, de avental, gravando receitas para um programa de televisão, com fotógrafo, câmera e tudo mais, nunca, jamais imaginariam que há pouco mais de 5 meses eu estava de joelhos no chão de uma cozinha que nem era mais minha, catando pedaços de papel rasgado enquanto minha nora ria pelas minhas costas. Mas calma, antes de chegar nesse dia, preciso voltar no tempo. Preciso te levar até o começo de tudo, porque essa história não começa comigo. Começa com uma mulher que nunca vai ler essas palavras, que nunca vai ouvir esse relato, mas que está presente em cada linha do que vou contar. Essa mulher é minha mãe, Dona Aparecida. Nasci em Araxá, interior de Minas Gerais, numa casa simples de chão batido e janelas de madeira que rangiam com o vento. Éramos 7 irmãos. Eu era a quinta. Meu pai trabalhava na lavoura de café e passava a semana inteira fora. Quem segurava tudo era minha mãe. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Roupa, comida, escola, remédio, educação, consolo. Dona Aparecida era uma mulher pequena, de mãos grossas e sorriso largo, que nunca frequentou escola. Mal sabia assinar o próprio nome. Escrevia devagar, com a ponta da língua para fora, como se cada letra fosse um esforço enorme. E era. Mas na cozinha, minha mãe era uma artista. O fogão a lenha era o palco dela. O frango com quiabo que ela fazia era motivo de visita na vizinhança. Gente vinha de longe só para provar. O pão de queijo dela tinha fila na porta nos domingos de manhã. E o doce de leite com cravo, esse era especial. Minha mãe dizia que a receita veio da minha bisavó, que trouxe de Portugal quando desembarcou no Brasil no começo do século passado. 4 gerações de mulheres, todas passando o mesmo sabor de mão em mão. E sabe onde tudo isso estava guardado? Num caderno. Um caderno de capa dura marrom, do tamanho de um livro pequeno, com as páginas amareladas, manchadas de gordura, de açúcar, de tempo. A letra da minha mãe era tremida, inclinada para a direita, e entre uma receita e outra, ela colocava anotações que me fazem chorar até hoje. Coisas como: esse bolo a Madalena gosta, fazer no aniversário dela. Ou: receita da mãe da minha mãe, não deixar perder. 112 páginas. 112 páginas que resumiam não só receitas, mas a alma inteira de uma família. Minha mãe partiu há 23 anos. Uma condição no pulmão que foi se agravando devagar, silenciosa como ela sempre foi. Não deixou dinheiro, não deixou imóvel, não deixou joias. Deixou aquele caderno, e eu guardei como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Porque para mim, era. Casei com Osvaldo aos 22 anos. Ele era motorista de ônibus intermunicipal, um homem calado, de poucas palavras, mas de gestos enormes. Me amava do jeito dele, sem flores, sem poesia, mas com uma lealdade que nunca vacilou. Tivemos um filho, Marcos, e quando Marcos tinha 15 anos, Osvaldo teve uma condição no coração, fulminante, sem aviso. Num dia estava dirigindo o ônibus dele, no outro já não estava mais. Fiquei sozinha com um adolescente assustado e uma viuvez que pesava como chumbo, mas eu tinha as mãos da minha mãe. Voltei a cozinhar para fora. Dava aulas de culinária na associação do bairro, vendia marmita para o comércio da região, fazia bolo de aniversário por encomenda e toda noite, antes de dormir, abria o caderno da minha mãe e escolhia a receita do dia seguinte. Era meu ritual, minha oração, meu jeito de manter ela perto. Marcos cresceu comendo a comida da avó que nunca conheceu. E eu sentia, de um jeito que não sei explicar, que minha mãe estava ali, no cheiro do coentro, no barulho da panela de pressão, no vapor subindo do arroz recém-feito. Ela estava ali. Marcos se formou em tecnologia, conseguiu um emprego bom numa empresa em Campinas e eu fiquei genuinamente orgulhosa. Chorei na formatura como se fosse minha. Em certo sentido, era.
Cada diploma daquele tinha o suor das minhas marmitas, o cansaço das minhas aulas, o cheiro da cozinha que sustentou nosso lar. Foi em Campinas que ele conheceu Fernanda. Ela trabalhava com marketing digital, era bonita, bem vestida, falava com aquela segurança de quem sabe tudo sobre tudo. No começo, tentei gostar dela. Juro que tentei. Mas tinha algo no jeito que ela olhava para mim que me incomodava. Não era grosseria, era pior, era indiferença. Aquele olhar de quem vê uma cadeira velha no canto da sala. Nota que está ali, mas não dá importância. Quando Marcos me convidou para morar com eles, eu hesitei. Tinha tomado uma queda feia no banheiro, machuquei o quadril e ele ficou preocupado comigo morando sozinha. Fernanda concordou na frente dele com um sorriso educado, mas eu vi. Vi nos olhos dela que aquele convite não era dela, era dele, e que ela estava apenas tolerando. Me mudei levando poucas coisas, roupas, alguns livros, objetos pessoais e o caderno da minha mãe, embrulhado num pano de prato bordado que também era dela. Guardei na gaveta do meu quarto, junto com as poucas lembranças que ainda me restavam. No início, as coisas até funcionaram. Eu cozinhava, limpava, organizava a casa enquanto eles trabalhavam. Quando meus netos nasceram, Pedro, hoje com 7 anos, e Alice, com 4, eu cuidei deles com o mesmo amor que cuidei do Marcos. Trocava fralda, dava banho, cantava para dormir. Era a avó presente, disponível, dedicada, e me sentia útil, me sentia viva. Mas aos poucos as coisas foram mudando. Primeiro foram os comentários sobre minha comida. Fernanda dizia que eu usava muito óleo, que minhas receitas eram pesadas demais, que ninguém come assim mais. Começou a trazer comida pronta do supermercado, sachês de tempero industrializado, coisas que minha mãe olharia com desconfiança. Quando eu insistia em cozinhar, ela abria todas as janelas da casa e reclamava que ficava com cheiro de gordura. Depois vieram os comentários sobre mim. Que eu andava devagar demais, que atrapalhava na hora do jantar, que as crianças estavam apegadas demais em mim. Uma vez ouvi ela falando com uma amiga no telefone, achando que eu não escutava, dizendo que era difícil ter uma pessoa idosa em casa que dava mais trabalho que as crianças. Cada frase era um alfinete. Pequeno, quase invisível, mas que ia furando devagar, dia após dia, até eu não sentir mais onde terminava a dor e onde começava o costume. Marcos, coitado, ficava no meio. Eu percebia que ele se sentia desconfortável, mas não sabia como mediar. Na dúvida, ficava do lado da esposa. É natural, eu dizia para mim mesma. É a ordem das coisas. Ele tem a família dele agora. Eu sou só a mãe. Comecei a me encolher. Literalmente. Passei a comer no quarto quando eles tinham visita. Evitava a sala quando Fernanda assistia televisão. Acordava antes de todo mundo para tomar café sozinha e não atrapalhar a rotina deles. Meu mundo foi ficando cada vez menor, até caber inteiro dentro de um quarto com porta fechada. E o caderno da minha mãe se tornou o meu único refúgio. Nas noites em que o silêncio da casa pesava demais, eu abria a gaveta, desembrulhava o pano bordado e ficava passando as páginas devagar, sentindo a textura do papel com os dedos. Às vezes levava o caderno até o nariz e respirava fundo, jurando que ainda sentia o cheiro de comida, de lenha, de infância. Lia as anotações da minha mãe e sentia que ela estava ali, me dizendo baixinho: "Aguenta firme, minha filha." Eu aguentei. Aguentei muito mais do que deveria, porque achava que aguentar era amar, que silenciar era respeitar, que se diminuir era o preço que se paga para não ficar sozinha. Tantas mulheres da minha geração aprenderam isso, que o nosso lugar é o lugar que sobra, que a nossa voz é a voz que cala, que o nosso valor é medido pela nossa capacidade de servir sem reclamar. Mas tem um limite. Existe um momento em que o corpo diz basta antes mesmo da mente entender. E o meu momento chegou numa terça-feira de março, às 2h15 da tarde, quando eu estava no quarto descansando e ouvi barulho na gaveta do meu criado mudo. Levantei devagar, com o coração já apertado antes mesmo de entender por quê. Fui até a cozinha e encontrei Fernanda sentada na mesa, com o caderno aberto na mão. Ela estava procurando espaço para guardar material escolar do Pedro e tinha aberto minha gaveta sem pedir. Quando me viu na porta,
nem se deu ao trabalho de parecer constrangida. Olhou para mim com aquela expressão que eu já conhecia tão bem, metade tédio, metade impaciência, e continuou folheando as páginas como se fosse um catálogo de propaganda. Pedi com educação. Disse, por favor. Disse que aquilo era da minha mãe, que era importante para mim, que tinha valor sentimental. Cada palavra minha saiu baixa, quase um sussurro, porque eu já tinha aprendido que naquela casa minha voz só era ouvida quando eu concordava. Fernanda parou de folhear. Olhou para mim. Olhou para o caderno. E então disse, com uma calma que só quem tem certeza da própria crueldade consegue ter: "Isso aqui é lixo, dona Madalena. Lixo velho, sujo e inútil." Fez uma pausa e completou: "Igual a senhora." Antes que eu pudesse reagir, ela começou a arrancar as páginas, uma por uma. Primeiro devagar, como se estivesse testando minha reação. Depois mais rápido, com as duas mãos, rasgando ao meio, partindo a capa, jogando os pedaços no chão da cozinha como quem joga cascas de cebola no lixo. Eu fiquei paralisada. Meus olhos viram, mas meu corpo não se moveu. Era como se eu estivesse assistindo de fora, como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Mas não era outra pessoa, era eu. E eram as mãos da minha mãe sendo destruídas diante dos meus olhos. Quando ela terminou, deu as costas e saiu da cozinha. Ouvi seus passos no corredor, a porta do quarto dela fechando, o barulho da televisão sendo ligada. Como se nada tivesse acontecido. Como se rasgar 100 anos de história de uma família fosse a mesma coisa que descartar um jornal velho. E ali, sozinha naquela cozinha, com pedaços de papel espalhados pelo chão como restos de uma vida, eu fiz algo que talvez ninguém esperasse. Não chorei, não gritei, não bati na porta dela exigindo explicação. Eu me abaixei, com as costas doendo, os joelhos protestando, as mãos tremendo, e catei cada pedaço, cada fragmento, cada restinho de papel com a letra tremida da minha mãe. Um por um, devagar, em silêncio. Coloquei tudo dentro de um saco plástico transparente e guardei na minha mala de viagem, embaixo da cama. O único canto daquela casa onde Fernanda nunca punha as mãos. Naquela noite, deitada no escuro, ouvindo a casa dormir ao meu redor, segurei o saco plástico contra o peito e senti o barulho dos papéis amassados contra a minha pele. E entendi, com uma clareza que doeu mais que qualquer palavra, que eu não cabia mais ali. Não porque eu fosse grande demais, mas porque eles haviam decidido que eu era pequena demais para merecer um lugar. Mas eles não sabiam de uma coisa. Não sabiam que aquele caderno não era apenas papel, que aquelas receitas não existiam só naquelas páginas, que cada tempero, cada medida, cada anotação vivia dentro de mim, nos meus dedos, no meu paladar, na minha memória, e que o silêncio de uma mulher de 67 anos, quando nasce da dor e não do medo, é a coisa mais perigosa do mundo. Eles ainda não sabiam, mas iam descobrir. Saí daquela casa numa segunda-feira de manhã, enquanto Marcos estava no trabalho e Fernanda levava as crianças para a escola. Não deixei bilhete, não bati porta, não fiz nenhuma cena dramática. Simplesmente arrumei minha mala, a mesma mala onde estava o saco plástico com os pedaços do caderno, coloquei dentro as poucas roupas que tinha, meus documentos, meu celular velho e o pano de prato bordado da minha mãe. Olhei o quarto uma última vez, passei a mão na parede como quem se despede de uma pessoa e fechei a porta devagar. Chamei um carro por aplicativo. O motorista, um rapaz novo, me ajudou a colocar a mala no porta-malas e perguntou se eu estava de viagem. Respondi que sim. Ele não sabia, mas era a viagem mais importante da minha vida. A viagem de volta para mim mesma. Fui para a casa de Dona Zilda, Zilda Menezes. 71 anos, viúva como eu, com 2 filhos que moravam longe e um coração que não cabia dentro do peito. A gente se conhecia do grupo de oração da igreja do bairro, e ao longo dos anos, ela se tornou minha amiga mais próxima. Uma dessas amizades que não precisa de explicação, basta um olhar e a outra já entende. Quando cheguei na porta dela com a mala na mão e os olhos secos de quem já chorou tudo o que tinha para chorar, Dona Zilda não perguntou nada. Abriu a porta, pegou minha mala, me puxou para dentro e disse apenas: "O quarto do fundo é seu. Vai lá deixar suas coisas enquanto esquento o café."
Ali, naquela casa simples, com cheiro de alfazema e som de rádio AM tocando sertanejo antigo, eu sentei na cama do quarto do fundo e respirei. Respirei de verdade. Pela primeira vez em anos, o ar entrou nos meus pulmões sem aquele peso, sem aquela sensação de que eu estava atrapalhando alguém só por existir. Dona Zilda me serviu café com bolo de fubá. O bolo dela era bom, mas não chegava aos pés do da minha mãe, e esse pensamento me fez sorrir pela primeira vez em dias. Sentamos na cozinha e eu contei tudo, cada detalhe. Desde os comentários de Fernanda sobre minha comida até o dia em que ela rasgou o caderno na minha frente. Falei sem chorar, sem levantar a voz, como quem conta uma história que aconteceu com outra pessoa. Mas Dona Zilda me conhecia. Ela sabia que quando eu ficava calma demais, era porque a dor estava funda demais para sair em lágrima. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois esticou o braço sobre a mesa, segurou minha mão e disse: Madalena, você fez a coisa certa. Mulher nenhuma nasceu para ser lixo de ninguém. Eu apertei a mão dela e senti, naquele aperto, mais amor do que havia sentido nos últimos 5 anos inteiros morando com meu próprio filho. Marcos me ligou naquela mesma noite. Quando chegou em casa e viu o quarto vazio, ficou desesperado. Me ligou 6 vezes antes de eu atender. Quando finalmente atendi, a primeira coisa que disse foi: Mãe, onde a senhora está? Fernanda disse que a senhora saiu sem avisar. Fernanda disse: Não, eu percebi. Não, eu senti falta. Fernanda disse, como se ele só soubesse que eu tinha ido embora porque outra pessoa contou. Respondi com calma. Disse que estava bem, que estava na casa de uma amiga, que não precisava se preocupar. Ele perguntou por que eu tinha saído assim, sem falar nada. E ali eu tive que fazer uma escolha. Podia contar o que Fernanda tinha feito, expor a situação, criar um conflito entre os dois. Ou podia simplesmente dizer a verdade sem apontar dedos. Escolhi a segunda opção. Disse: Marcos, eu preciso de um tempo para mim. Preciso de um espaço onde eu me sinta respeitada. Você entende isso? Ele ficou quieto do outro lado da linha. Acho que entendeu mais do que eu disse. Acho que, no fundo, ele sabia há muito tempo que as coisas não estavam bem. Mas era mais fácil fingir que não via do que ter que escolher entre a mãe e a esposa. Antes de desligar, ele disse: A senhora quer que eu vá aí? Respondi que não, que eu ligava quando estivesse pronta. E desliguei. Nos dias seguintes, comecei minha rotina na casa de Dona Zilda. Ela me deu espaço sem me deixar sozinha. A gente dividia as tarefas da casa, cozinhava junto, assistia novela à noite. Parecia bobagem, mas aquela normalidade era exatamente o que eu precisava. Não queria drama. Não queria pena. Queria apenas viver um dia de cada vez sem sentir que estava sobrando. Mas à noite, quando Dona Zilda já tinha ido dormir e a casa ficava em silêncio, eu tirava o saco plástico de dentro da mala e sentava na cama com ele no colo. Abria devagar, como se estivesse abrindo um presente, e espalhava os pedaços de papel sobre o colchão. Eram dezenas, talvez centenas, de fragmentos. Alguns grandes, do tamanho da palma da mão. Outros tão pequenos que mal dava para ler uma palavra. Tinha pedaço com a letra da minha mãe, pedaço com mancha de gordura, pedaço com a borda amarelada do tempo. Na primeira noite, fiquei apenas olhando, separando, tentando identificar que pedaço pertencia a qual página. Era como montar um quebra-cabeça sem ter a imagem da caixa. Só que esse quebra-cabeça era a memória da minha família inteira. Na segunda noite, comprei fita adesiva transparente na farmácia da esquina e comecei a juntar os primeiros pedaços. Minhas mãos tremiam. Não de fraqueza, mas de emoção. Cada vez que 2 fragmentos se encaixavam e eu conseguia ler uma frase completa da minha mãe, meu coração acelerava. Era como se ela estivesse voltando, pedaço por pedaço, palavra por palavra. A receita do frango com quiabo foi a primeira que consegui restaurar inteira. Faltava um cantinho no canto inferior direito, onde minha mãe tinha escrito algo que não dava mais para ler. Mas eu sabia de cor o que estava ali. Não esquecer o coentro no final. O Osvaldo gosta. Ela tinha escrito o nome do meu marido. Do homem que se sentava à mesa e comia aquele frango como se fosse a melhor coisa do mundo. Quando li aquilo, ou melhor, quando lembrei daquilo, a lágrima veio. Silenciosa, escorrendo pelo canto do olho,
caindo em cima da fita adesiva que eu estava cortando. A cada noite, eu restaurava um pouco mais. 3 páginas na primeira semana, 5 na segunda. O processo era lento porque eu tinha medo de estragar ainda mais os pedaços. Meus dedos, grossos e envelhecidos, precisavam de paciência para manusear aqueles fragmentos delicados. Às vezes passava 1 hora inteira tentando alinhar 2 pedacinhos de papel que não queriam se encaixar. Dona Zilda descobriu o que eu fazia quando acordou de madrugada para ir ao banheiro e viu a luz acesa no meu quarto. Abriu a porta devagar e me encontrou sentada na cama, rodeada de pedaços de papel, com a fita adesiva nos dentes e os óculos na ponta do nariz. Ela ficou parada na porta por um tempo, me observando. Depois entrou, sentou na cama do meu lado e, sem dizer uma palavra, começou a me ajudar a separar os pedaços por tamanho. A partir daquela noite, restaurar o caderno virou nosso projeto conjunto. Dona Zilda não entendia de receitas. Ela mesma admitia que era um desastre na cozinha, mas entendia de paciência e de amizade. Ela segurava os pedaços enquanto eu colava, lia em voz alta as anotações da minha mãe para eu confirmar se estavam certas. E nas noites em que eu ficava emocionada demais para continuar, ela guardava tudo com cuidado e dizia: "Amanhã a gente continua. Sua mãe não vai a lugar nenhum." Foram semanas. Semanas de madrugadas mal dormidas, de olhos cansados, de costas doloridas de ficar curvada sobre a cama. Mas cada página reconstruída era uma pequena vitória. Quando consegui restaurar a receita do pão de queijo da minha avó, aquela que minha mãe tinha copiado com tanto cuidado, com a anotação "Receita da mamãe, copiei igualzinho." Eu segurei a página contra o peito e fechei os olhos. E juro para vocês, senti o cheiro. O cheiro do pão de queijo saindo do forno, o cheiro da cozinha da minha infância, o cheiro da minha mãe. Provavelmente era coisa da minha cabeça, mas não me importava. Naquele momento era real. Teve páginas que eu não consegui reconstruir. Pedaços que se perderam, que ficaram pequenos demais, que se desmancharam quando eu tentei colar. Nesses casos, eu fechava os olhos e buscava na memória. Buscava a voz da minha mãe me ensinando na cozinha, as medidas que ela falava de cor. Uma xícara bem cheia, um punhado generoso. Mexe até sentir que tá no ponto. E eu escrevia. Na minha própria letra, nos espaços vazios, completando o que Fernanda havia destruído com o que ninguém poderia arrancar de mim: a memória. Ao final de quase 2 meses, eu tinha um caderno. Não era o mesmo caderno, claro. A capa original estava partida ao meio, remendada com fita adesiva. As páginas tinham cicatrizes visíveis, linhas de fita transparente cruzando as palavras, cantos faltando, trechos reescritos à mão. Era um caderno ferido, marcado, imperfeito, mas estava inteiro. E de alguma forma era mais bonito do que antes. Porque agora ele carregava não só a história das mulheres da minha família, mas também a minha história. A história de uma mulher que se recusou a deixar morrer o que tentaram destruir. Marcos apareceu na casa de Dona Zilda 3 vezes durante esses 2 meses. Na primeira vez, tentou me convencer a voltar. Disse que Fernanda estava arrependida, que as coisas iam melhorar. Eu perguntei se Fernanda tinha contado para ele sobre o caderno. Ele desviou o olhar. Tinha contado sim, mas uma versão diferente. Disse que o caderno tinha caído e rasgado e que eu tinha exagerado na reação. Eu não corrigi, não valia a pena. Quem mente sobre o que fez não merece o esforço de ser desmentido. Na segunda visita, ele veio com Pedro e Alice. As crianças correram para mim, me abraçaram, disseram que sentiam minha falta. Alice, com aquele jeitinho de 4 anos que aperta o coração, me olhou com os olhos enormes e perguntou: "Vovó, por que você foi embora? A mamãe disse que você quis ir." Engoli a dor e respondi que a vovó precisava de um tempinho para descansar, mas que eu amava eles do mesmo tamanho de sempre. Na terceira visita, Marcos veio sozinho e com outro tom. Não tentou me convencer a voltar. Sentou, tomou café, perguntou como eu estava. E no final, disse algo que me mostrou que talvez, no fundo, ele soubesse mais do que deixava transparecer. "Mãe, eu sinto que falhei com a senhora. Não sei exatamente como, mas sinto."
Eu olhei para ele, para o meu menino de 42 anos que ainda tinha os olhos do pai, e disse: "Quando você souber exatamente como, a gente conversa." Ele saiu sem insistir. E eu voltei para o meu quarto, para o meu caderno remendado, para o meu silêncio, que já não era mais de dor. Era de reconstrução. Porque era isso que eu estava fazendo, vocês entendem? Não estava só restaurando um caderno, estava me restaurando. Cada pedaço de papel que eu colava era um pedaço de mim que eu colocava de volta no lugar. A Madalena que cozinhava de madrugada para sustentar o filho. A Madalena que vendia marmita com orgulho. A Madalena que tinha valor, que tinha história, que tinha algo para oferecer ao mundo. Eu estava juntando essa mulher de volta, pedaço por pedaço, fita por fita, noite por noite. E foi exatamente nesse momento, quando o caderno estava finalmente restaurado e eu achava que a história acabava ali, com uma avó recomeçando a vida na casa de uma amiga, que Dona Zilda entrou no quarto com um jornal na mão, os olhos brilhando, e disse 6 palavras que mudaram minha vida para sempre. "Madalena, você precisa ver isso aqui." O jornal estava aberto na página 6. Dona Zilda colocou na minha frente com aquele brilho no olhar de quem encontrou ouro no meio do quintal. Eu sequei as mãos no pano de prato, coloquei os óculos e li devagar, porque meus olhos já não acompanham a pressa do mundo. Festival de Cultura Popular de Campinas abre inscrições para concurso inédito, Receitas de Família. Cadernos, anotações e receitas passadas de geração em geração serão avaliadas não apenas pelo sabor, mas pela história por trás de cada prato. Parceria entre o SESC, a Secretaria de Cultura e uma emissora de televisão de alcance nacional. Prêmio: publicação em livro de culinária regional, participação em programa especial sobre patrimônio culinário brasileiro e bolsa de incentivo cultural. Levantei os olhos do jornal e olhei para Dona Zilda como se ela tivesse me mostrado um bilhete de loteria. Ela estava sorrindo com todos os dentes, as mãos juntas na frente do corpo, como uma criança esperando permissão para abrir o presente de Natal. Eu devolvi o jornal e disse: "Zilda, isso não é para mim." Ela perdeu o sorriso na hora. Puxou uma cadeira, sentou na minha frente e disse com aquela firmeza que só mulher de 71 anos tem: "Madalena Ferreira de Souza, me escuta bem. Você passou 2 meses reconstruindo aquele caderno de madrugada. 2 gerações antes da sua mãe já cozinhavam essas receitas. 4 gerações de mulheres, Madalena. 4. Se isso não é uma receita de família, então esse concurso não existe para ninguém." Eu fiquei em silêncio. Porque, no fundo, o problema não era o concurso. O problema era eu. Era o que eu pensava sobre mim mesma. Depois de anos ouvindo que minha comida era pesada demais, que minhas receitas eram antiquadas, que eu era um estorvo, meu cérebro tinha gravado uma mensagem que eu repetia sem perceber: "Você não é boa o suficiente." Fernanda não tinha rasgado apenas um caderno, tinha rasgado a imagem que eu fazia de mim mesma. E juntar os pedaços de papel era uma coisa. Juntar os pedaços da minha autoestima era outra completamente diferente. Dona Zilda percebeu minha hesitação e não insistiu naquele dia. Mas no dia seguinte, quando acordei, encontrei o caderno restaurado em cima da mesa da cozinha, aberto na página do frango com quiabo, com um bilhete do lado escrito com a letra redonda dela: "Sua mãe não te ensinou a cozinhar para você guardar isso numa gaveta. Te ensinou para você alimentar o mundo." Li aquele bilhete 3 vezes. Na terceira chorei. Não de tristeza. De algo que eu tinha esquecido que existia. Orgulho de quem eu era. Naquela tarde, liguei para o número que estava no jornal. Uma moça atendeu, muito simpática. Explicou as regras do concurso. Precisava enviar até 3 receitas originais de família, acompanhadas de uma carta contando a história por trás delas e, se possível, o material original, cadernos, anotações, qualquer registro físico. Perguntei se o material precisava estar em boas condições. Ela disse que não, que o estado do material fazia parte da história. Quando desliguei, fiquei olhando para o caderno. Aquela capa marrom partida ao meio, remendada com fita adesiva. Aquelas páginas com cicatrizes transparentes cruzando as palavras da minha mãe. E pensei, se tem algo que esse caderno sabe fazer, é contar uma história. Mesmo rasgado, mesmo ferido. Talvez justamente por ser ferido. Escolhi 3 receitas. O frango com quiabo da minha mãe, porque era a alma da cozinha dela,
o prato que reunia a família inteira ao redor da mesa. O pão de queijo da minha avó, porque era a receita que minha mãe copiou com tanto carinho, com a anotação "Receita da mamãe, copiei igualzinho", que me fazia sentir 3 gerações de mãos trabalhando junto. E o doce de leite com cravo da minha bisavó, o que veio de Portugal, que cruzou o oceano dentro da memória de uma mulher que eu nunca conheci, mas que de alguma forma vive em cada colherada. A carta foi a parte mais difícil. Sentei para escrever e as palavras não vinham. Como resumir 4 gerações em uma página? Como explicar que aquele caderno não era papel, era gente? Tentei 3 vezes e rasguei todas. Dona Zilda, que estava passando roupa na sala, ouviu o barulho do papel sendo amassado e veio até a cozinha. Perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que não conseguia escrever, que as palavras saíam erradas, que eu não tinha estudo suficiente para colocar aquilo no papel de um jeito que fizesse sentido. Dona Zilda desligou o ferro de passar, sentou na cadeira ao meu lado e disse: "Para de tentar escrever bonito. Escreve do jeito que você me contou, como se estivesse conversando com alguém, porque foi assim que sua mãe te ensinou essas receitas, conversando, não escrevendo tese. E foi o que eu fiz. Parei de tentar impressionar e comecei a conversar com o papel. Contei sobre minha mãe, sobre a cozinha de Araxá, sobre o fogão a lenha que era o palco dela. Contei sobre as 4 gerações de mulheres que passaram o mesmo sabor de mão em mão. Contei sobre o caderno, as 112 páginas, a letra tremida, as manchas de gordura que eram marcas de amor. Não mencionei Fernanda. Não mencionei a humilhação. Não mencionei o dia em que ele foi rasgado. Contei apenas a beleza, porque aquele concurso merecia conhecer a luz, não a sombra. Coloquei tudo dentro de um envelope pardo. As 3 receitas copiadas à mão com minha melhor letra, a carta e fotografias do caderno original que Dona Zilda tirou com o celular dela. Fui até o correio num sábado de manhã. Segurei o envelope contra o peito por um instante antes de entregar ao funcionário, e quando ele carimbou o comprovante de envio, senti como se tivesse despachado um pedaço da minha alma pelo mundo. E depois veio a espera. 3 semanas. 3 semanas que pareceram 3 anos. Eu acordava todo dia olhando para o celular, esperando uma ligação, um e-mail, qualquer sinal. Dona Zilda dizia que eu parecia adolescente esperando o resultado de vestibular. E talvez fosse mesmo isso, porque pela primeira vez em muito tempo eu tinha feito algo por mim. Não por Marcos, não pelos netos, não pela família, por mim. E a possibilidade de não ser escolhida me assustava mais do que eu gostaria de admitir. No 18º dia, o telefone tocou. Número desconhecido, código de Campinas. Atendi com a mão tremendo. Uma voz feminina do outro lado, profissional mais calorosa, disse que estava ligando em nome da organização do Festival de Cultura Popular. Perguntou se estava falando com a senhora Madalena Ferreira de Souza, responsável pela inscrição número 247. Eu confirmei, segurando o telefone com as 2 mãos para não deixar cair. Ela disse que minha inscrição havia sido selecionada entre as finalistas, que o comitê avaliador ficou profundamente tocado pela carta e pelas fotografias do caderno, e que gostariam de me convidar para a etapa presencial do concurso, onde eu deveria preparar uma das 3 receitas ao vivo, na cozinha do Sesc Campinas, diante dos jurados e das câmeras que registrariam o evento para o programa de televisão. Quando desliguei, minhas pernas cederam. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para o nada. Dona Zilda veio correndo do quarto, achando que eu tinha recebido uma notícia ruim. Quando viu meu rosto, entendeu. Gritou tão alto que o vizinho bateu na parede, achando que tinha acontecido alguma coisa. Ela me abraçou com uma força que não combinava com seus 71 anos e disse: eu sabia, Madalena. Sua mãe sabia. Mas, entre a alegria e o dia do concurso, havia um obstáculo que quase me impediu de ir. Eu precisava cozinhar ao vivo, na frente de pessoas, na frente de câmeras. Eu, que durante anos tinha sido convencida de que minha comida não tinha valor, que minhas receitas eram relíquias inúteis de um tempo que ninguém queria lembrar. A ideia de estar ali, exposta, sendo avaliada, me paralisava. Na noite anterior ao prazo de confirmação, não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, com os olhos abertos, ouvindo meu coração bater rápido demais.
E a voz que eu ouvia não era a da minha mãe. Era a voz de Fernanda, repetindo em loop: "Isso é lixo. Igual a senhora." Era impressionante como uma frase dita uma única vez podia ecoar durante meses inteiros, como se tivesse sido gravada na parede do meu crânio. 2 dias antes do evento, sentei na cama e disse para Dona Zilda que ia desistir. Disse que não estava preparada, que ia fazer vergonha, que aquilo era grande demais para uma mulher simples como eu. Dona Zilda me ouviu em silêncio. Depois foi até o quarto, voltou com o caderno restaurado e colocou no meu colo. Olhei para aquelas páginas remendadas. Cada fita adesiva era uma cicatriz. Cada pedaço recolado era uma madrugada sem dormir. Cada anotação completada de memória era uma prova de que eu não tinha esquecido nada, de que tudo continuava vivo dentro de mim. E Dona Zilda disse, com aquela voz firme que não admitia discussão: "Madalena, esse caderno foi rasgado e mesmo assim você reconstruiu ele inteiro. Se ele aguentou, você também aguenta." No dia do evento, Dona Zilda me acompanhou. Pegamos o ônibus das 6 da manhã porque eu quis chegar cedo, antes de todo mundo, para me acostumar com o lugar. O Sesc Campinas tinha montado uma cozinha enorme no salão principal, com bancadas de inox, fogões industriais e tudo organizado como num programa de culinária. Havia outras finalistas, 12 ao todo, cada uma com sua história, seu caderno, suas receitas. Escolhi fazer o frango com quiabo. Era o prato que minha mãe fazia melhor. O que eu sabia de cor com os olhos fechados. O que eu poderia preparar mesmo com as mãos tremendo de nervoso. E tremeram. Quando acendi o fogo e coloquei a panela, minhas mãos tremiam tanto que quase derramei o óleo. Mas então aconteceu algo que não sei explicar. No momento em que o alho tocou o óleo quente e aquele cheiro subiu, aquele cheiro que era o cheiro da cozinha da minha mãe, da minha infância, da minha vida inteira, meu corpo inteiro se acalmou. As mãos pararam de tremer. A respiração se acertou. O barulho das câmeras, das pessoas, dos outros competidores, tudo sumiu. Era só eu e a panela, eu e a receita, eu e minha mãe. Cozinhei como se estivesse na cozinha de Araxá, com o fogão a lenha crepitando e minha mãe do lado dizendo: "Mexe devagar, filha, que o amor não tem pressa." Cada gesto era memória. Cada tempero era saudade transformada em sabor. Quando coloquei o coentro fresco por último, como minha mãe sempre fazia, como ela anotou no caderno, como eu jamais esqueceria, senti algo quente escorrer pelo meu rosto. Não limpei. Deixei. Porque aquela não era uma lágrima de tristeza. Era uma lágrima de reencontro. Os jurados provaram em silêncio. Um deles, um senhor de cabelos brancos que era professor de gastronomia, fechou os olhos enquanto mastigava. Outro, uma mulher que escrevia sobre culinária brasileira, largou o garfo e ficou me olhando com uma expressão que eu não consegui decifrar na hora. Depois soube que ela estava emocionada. Quando a avaliação terminou, me disseram que o resultado sairia em 2 semanas. Voltei para casa de Dona Zilda exausta, com cheiro de tempero no cabelo e no avental, e dormi 12 horas seguidas. Foi o sono mais tranquilo que eu tive em meses. Porque, independente do resultado, eu sabia que tinha feito algo que ninguém podia tirar de mim. Eu tinha cozinhado para minha mãe, na frente do mundo inteiro, com o caderno que tentaram destruir. E enquanto eu dormia, sem saber, do outro lado da cidade, uma equipe de produção de televisão estava assistindo à filmagem do concurso. E quando chegaram no trecho em que eu cozinhava com lágrimas no rosto, segurando o caderno remendado com fita adesiva, a produtora parou o vídeo, olhou para a equipe e disse 4 palavras que mudariam minha vida para sempre. Essa é a nossa matéria. O resultado do concurso saiu numa quinta-feira, às 10 da manhã. Eu estava na cozinha de Dona Zilda, lavando louça quando o telefone tocou. Sequei as mãos no avental, o mesmo avental da minha mãe que eu tinha trazido na mala, e atendi. Era a mesma moça que havia me ligado antes, da organização do festival. Só que dessa vez a voz dela estava diferente. Tinha uma alegria contida, como quem segura um segredo que está prestes a explodir. Ela disse: "Dona Madalena, é com enorme satisfação que informo que a senhora foi a grande vencedora do primeiro concurso Receitas de Família do Festival de Cultura Popular de Campinas." Eu não respondi. Fiquei parada com o telefone na orelha e a boca aberta, sem som saindo, igual peixe fora d'água.
A moça deve ter achado que a ligação tinha caído porque chamou meu nome 2 vezes. Eu finalmente consegui dizer: repete isso, por favor. Repete porque eu preciso ter certeza de que ouvi direito. Ela repetiu e acrescentou: o comitê avaliador escolheu minha inscrição por unanimidade. Disseram que as receitas eram extraordinárias, que a carta era a coisa mais bonita que tinham recebido no concurso inteiro e que o caderno restaurado era um testemunho vivo do patrimônio culinário brasileiro. As 3 receitas seriam publicadas num livro especial organizado pelo SESC. Eu receberia uma bolsa de incentivo cultural. E mais, a equipe de produção da emissora de televisão parceira do evento queria gravar uma matéria especial sobre mim e sobre o caderno, para ser exibida no programa da manhã com alcance nacional. Quando desliguei, sentei no chão da cozinha. Literalmente. Minhas pernas simplesmente se recusaram a me sustentar. Dona Zilda veio correndo, achou que eu tinha passado mal. E quando contei o que havia acontecido, ela sentou do meu lado no chão e nós 2 ficamos ali, rindo e chorando ao mesmo tempo, como 2 meninas. 2 senhoras de quase 70 anos sentadas no chão frio da cozinha, rindo de felicidade. Se alguém tivesse tirado uma foto daquele momento, seria a imagem mais bonita da minha vida. As semanas seguintes foram um turbilhão. A equipe de televisão entrou em contato comigo para agendar a gravação. Uma produtora chamada Renata veio me visitar na casa de Dona Zilda, conhecer minha história, entender o contexto. Era uma mulher jovem, de uns 30 e poucos anos, cabelo preso num coque, caderninho na mão, que fazia perguntas com uma delicadeza que me desarmou completamente. Ela perguntou sobre minha mãe, sobre a cozinha de Araxá, sobre as receitas. Eu contei tudo com prazer, mostrando o caderno restaurado página por página. Renata fotografava cada detalhe, cada fita adesiva, cada anotação. E então ela perguntou algo que me pegou desprevenida. Dona Madalena, como o caderno ficou nesse estado? O que aconteceu com ele? Eu hesitei. Até aquele momento, não tinha contado para ninguém de fora, além de Dona Zilda, a verdade sobre como o caderno foi rasgado. Na carta do concurso, falei apenas da beleza das receitas, não da dor. Mas Renata me olhava com aqueles olhos sinceros, esperando, sem pressionar. E algo dentro de mim decidiu que era a hora. Contei. Não com raiva, não com rancor. Contei como quem descreve uma chuva que já passou. Disse que morava com meu filho e minha nora, que a convivência era difícil, e que num dia em que eu estava sozinha com ela, minha nora encontrou o caderno na gaveta do meu quarto e rasgou na minha frente. Contei sobre a frase: "Isso é lixo, igual a senhora", e sobre o silêncio que veio depois. Contei sobre a noite em que catei os pedaços do chão, e sobre os 2 meses de madrugadas reconstruindo página por página. Renata parou de anotar. Ficou me olhando com os olhos cheios d'água. Depois, respirou fundo e disse: "Dona Madalena, a senhora me autoriza a contar essa parte da história na matéria? Sem nomes, sem identificar ninguém. Apenas a sua história, o que fizeram com o caderno e como a senhora reconstruiu." Eu pensei por um momento. Não queria expor Fernanda. Não queria criar escândalo. Mas também não queria mais esconder a verdade. Porque esconder a verdade era o que eu fazia há anos. E foi exatamente isso que me trouxe até aquele chão de cozinha catando pedaços de papel. Olhei para Dona Zilda, que estava sentada no sofá ouvindo tudo. Ela fez um leve aceno com a cabeça. E eu disse: "Pode contar, sem nomes, mas pode contar." A gravação aconteceu numa terça-feira. A equipe montou as câmeras na cozinha do SESC, no mesmo local onde eu tinha preparado o frango com quiabo durante o concurso. Me pediram para cozinhar novamente enquanto contava minha história. E foi exatamente o que eu fiz. Cozinhei e falei. Falei sobre minha mãe, sobre Araxá, sobre o fogão a lenha. Falei sobre o caderno, sobre as 4 gerações de mulheres, sobre o cheiro de gordura e açúcar nas páginas amareladas. Mostrei as anotações da minha mãe para a câmera. Esse bolo a Madalena gosta, fazer no aniversário dela. E vi o câmera desviar os olhos da lente para limpar uma lágrima com a manga da camisa. Falei sobre a noite em que alguém rasgou o caderno na minha frente, chamando de lixo tudo aquilo que eu carregava no peito. E falei sobre a reconstrução,
As madrugadas com fita adesiva e paciência, completando de memória o que as mãos de outra pessoa tentaram apagar. Quando terminei de cozinhar e de falar, a cozinha inteira estava em silêncio. A equipe de 7 pessoas não se mexia. Renata, atrás da câmera, estava com o caderninho apertado contra o peito e os olhos vermelhos. O silêncio durou uns 10 segundos, que pareceram uma eternidade, até que alguém da equipe começou a bater palma, depois outro, depois todos. Uma salva de palmas numa cozinha vazia, só para mim, uma mulher de 67 anos de avental e colher de pau na mão. Eu não sabia, mas aquela gravação ia virar muito mais do que uma simples matéria de programa de manhã. A matéria foi ao ar 3 semanas depois, numa sexta-feira de manhã. Eu e Dona Zilda assistimos juntas na sala dela, de mãos dadas no sofá como 2 irmãs, com café e bolo de fubá na mesa de centro, porque era assim que a gente celebrava tudo naquela casa. A matéria durou quase 12 minutos, o que é uma eternidade em televisão. Mostraram o caderno restaurado em close, cada fita adesiva visível, cada cicatriz de papel iluminada pela luz do estúdio. Mostraram minhas mãos cozinhando, temperando, mexendo. Mostraram as páginas com a letra da minha mãe, as anotações carinhosas, as receitas de 4 gerações. E mostraram meu rosto quando eu falei sobre a noite em que rasgaram o caderno. A câmera estava tão perto que dava para ver o reflexo da luz nos meus olhos. Aquele brilho que não era de lágrima, era de algo mais profundo. Era de uma mulher que tinha escolhido não se deixar destruir. A apresentadora, antes de encerrar a matéria, segurou o caderno restaurado nas mãos. Eu havia emprestado o original para a gravação e disse para a câmera com a voz embargada: "Este caderno foi chamado de lixo. Foi rasgado diante dos olhos de quem mais o amava. Mas está aqui, inteiro, restaurado pela mesma mulher que tentaram quebrar. Dona Madalena nos ensina hoje que o que carregamos dentro de nós é indestrutível." Dona Zilda apertou minha mão tão forte que doeu. Eu não conseguia falar. Minha mãe estava na televisão. As receitas dela, a letra dela, o legado dela, na frente de milhões de pessoas. E pela primeira vez, o mundo inteiro estava vendo o que eu sempre soube. Aquilo não era lixo. Nunca foi. O que aconteceu nas horas seguintes eu não esperava. O celular de Dona Zilda começou a tocar sem parar. Eu ainda usava meu celular velho que quase não recebia nada. Vizinhos, conhecidos, gente do grupo da igreja, todo mundo tinha assistido. A matéria caiu nas redes sociais e começou a circular. Pessoas compartilhavam trechos, comentavam, marcavam outras pessoas. Uma frase da matéria virou uma espécie de lema na internet. O que carregamos dentro de nós é indestrutível. No meio daquela euforia, às 11h42 da manhã, meu celular velho vibrou. Olhei para a tela. Era Fernanda. Meu corpo inteiro gelou. Não de medo, de algo que eu não consigo nomear até hoje. Fiquei olhando para a tela vibrando na minha mão, vendo o nome dela piscando, e imaginei a cena do outro lado. Fernanda em casa, talvez tomando café, ligando a televisão como fazia toda manhã. E, de repente, meu rosto na tela. O caderno que ela rasgou, restaurado e famoso, sendo segurado por uma apresentadora de rede nacional. A manchete falando em patrimônio culinário, em 4 gerações, em algo que alguém chamou de lixo e que o mundo inteiro estava chamando de tesouro. Imaginei o sangue dela gelando, imaginei ela reconhecendo as páginas, a capa marrom partida, a fita adesiva. Imaginei ela entendendo, talvez pela primeira vez, o peso do que havia feito. O telefone vibrou 6 vezes, 6 chamadas em menos de 15 minutos. Eu não atendi nenhuma. Não atendi porque não tinha nada para dizer. Não por raiva. Eu já não sentia raiva de Fernanda. Sentia algo pior, algo mais definitivo. Indiferença. A opinião dela sobre mim tinha deixado de ter importância no momento em que eu colei o primeiro pedaço de papel com fita adesiva naquele quarto, de madrugada, com as costas doendo e os olhos embaçados. Eu já tinha me reconstruído sem a permissão dela. Não precisava da aprovação dela agora. Depois das ligações de Fernanda, veio uma mensagem de texto, longa, cheia de palavras bonitas que eu nunca tinha ouvido dela em anos de convivência. Dizia que estava arrependida, que não sabia o valor do que tinha feito, que por favor me perdoasse. Li uma vez.
Guardei o celular na gaveta. E fui ajudar Dona Zilda a lavar a louça do café. Marcos ligou 1 hora depois. Esse eu atendi. Porque por trás de todos os erros dele, ele continuava sendo meu filho. E eu sentia que dessa vez a ligação era diferente. A voz dele estava trêmula. Disse que tinha assistido a matéria com Fernanda, que ficou em silêncio durante os 12 minutos inteiros. E que quando acabou, olhou para a esposa e fez a pergunta que deveria ter feito 5 meses antes. O que você fez com o caderno da minha mãe? Fernanda contou a verdade. Dessa vez, não teve versão editada, não teve caiu e rasgou, não teve ela exagerou. A matéria de televisão, vista por milhões de pessoas, tinha tornado impossível continuar mentindo. Marcos ouviu tudo. E segundo ele me contou naquela ligação, quando Fernanda terminou de falar, ele se levantou do sofá, foi até o quarto, fechou a porta e chorou. Chorou pelo caderno. Chorou por mim. Chorou pelo tempo perdido, pelas vezes que fingiu não ver, pelas noites em que eu jantava sozinha no quarto, enquanto ele assistia televisão na sala, sem perceber que sua mãe estava desaparecendo devagar. Eu escutei meu filho chorando do outro lado da linha e não disse que estava tudo bem, porque não estava. Não disse que perdoava, porque perdão não se dá por telefone, nem se entrega de bandeja para quem ainda está aprendendo a pedir. Disse apenas: Marcos, eu te amo, mas eu não vou facilitar dessa vez. Dessa vez vocês vão precisar entender sozinhos o que perderam. Desliguei. Olhei para Dona Zilda. Ela estava na porta da cozinha, com o pano de prato na mão, me observando com aquele olhar de quem entende tudo sem precisar ouvir uma palavra. E eu disse, mais para mim mesma do que para ela: minha mãe está sorrindo agora. Dona Zilda sorriu de volta. E nós duas voltamos para a cozinha, porque tinha almoço para fazer. E porque a vida, mesmo quando muda completamente da noite para o dia, continua pedindo que a gente cozinhe, coma e siga em frente. Às vezes penso naquela semana. Os 6 dias que passei dormindo sob o mesmo teto de Fernanda, depois que ela rasgou o caderno. 6 noites deitada no escuro, ouvindo a casa respirar ao meu redor, planejando em silêncio cada passo da minha saída. Cada noite daquela semana foi um ensaio para a coragem que eu precisava juntar. E se hoje alguém me perguntar qual foi o momento mais difícil de toda essa história, não foi ver o caderno rasgado. Foi fingir que estava tudo normal durante 6 dias, tomando café na mesma mesa que a pessoa que tentou destruir a coisa mais preciosa que eu tinha. Mas foi naquele silêncio que eu encontrei a força para tudo que veio depois. E veio muita coisa. 3 meses depois que a matéria foi ao ar, recebi uma ligação da editora que estava organizando o livro do concurso. A moça do outro lado da linha disse que o livro estava pronto e que gostariam de fazer um pequeno evento de lançamento no Sesc Campinas, com as finalistas do concurso e a imprensa local. Perguntou se eu poderia comparecer e se gostaria de dizer algumas palavras. Eu, que passei a vida inteira falando baixo para não incomodar, disse que sim. O livro se chamava Herança de Sabor, Receitas que Contam a História do Brasil. Era um livro bonito, capa dura, com fotografias coloridas de cada receita e a história por trás de cada família. Quando Dona Zilda e eu fomos buscar os exemplares na editora, uma semana antes do lançamento, segurei aquele livro nas mãos e precisei sentar. Na página 47 estava o frango com quiabo, na 49, o pão de queijo, na 51, o doce de leite com cravo. E no topo de cada página, em letras bonitas, estava escrito: Receitas da família Ferreira, transmitidas por Dona Aparecida, registradas por Madalena. O nome da minha mãe, impresso, num livro de verdade, nas prateleiras das livrarias de Campinas. Dona Zilda me olhou e disse: Sua mãe virou autora, Madalena. Eu ri no meio das lágrimas porque era exatamente isso. Minha mãe, que mal sabia assinar o nome, agora tinha as receitas dela publicadas num livro. E não era qualquer livro. Era um livro que chamava aquelas receitas de patrimônio. Patrimônio. A mesma coisa que alguém chamou de lixo. O dia do lançamento foi numa manhã de sábado. O salão do Sesc estava arrumado com mesas, flores e uma bancada com os livros empilhados. Havia outras finalistas ali, cada uma com sua história, cada uma com seu caderno,
e todas nós nos olhávamos com aquele reconhecimento silencioso de quem sabe o que é carregar uma herança nas mãos. Quando chegou minha vez de falar, levantei devagar, ajeitei o avental que tinha decidido usar de propósito, o avental da minha mãe, lavado e passado para a ocasião, e segurei o caderno restaurado contra o peito. A sala ficou em silêncio. Eu não tinha preparado discurso. Não sabia fazer essas coisas. Mas olhei para frente e vi Dona Zilda na segunda fileira, com os olhos já brilhando antes de eu abrir a boca. E falei do jeito que ela me ensinou, como se estivesse conversando com alguém. Contei sobre minha mãe, sobre a cozinha de Araxá, sobre o caderno de 112 páginas. Contei que aquele caderno foi destruído por alguém que achou que não tinha valor, e que eu passei 2 meses reconstruindo ele de madrugada, com fita adesiva e memória. A voz falhou 2 vezes. Continuei mesmo assim. No final, levantei o caderno remendado e disse: "Este caderno foi chamado de lixo, mas hoje ele está num livro, e eu descobri que o verdadeiro lixo não é um caderno velho com receitas. O verdadeiro lixo é o desrespeito, é tratar alguém como se não tivesse valor. Isso sim não merece ser guardado." A sala inteira ficou de pé. Eu, que passei anos sendo invisível dentro da minha própria casa, estava sendo aplaudida por uma sala cheia de desconhecidos que viam em mim algo que minha própria família demorou para enxergar. Depois do evento, a organizadora do concurso me procurou com uma proposta que eu não esperava. Disse que a repercussão da minha história tinha sido tão grande que o SESC queria criar uma oficina permanente de culinária tradicional, voltada para pessoas da terceira idade, e queriam que eu fosse a instrutora. 2 vezes por semana, ensinando as receitas do caderno para outras mulheres e homens que, como eu, carregavam sabores de família que estavam se perdendo com o tempo. Eu aceitei antes mesmo dela terminar de falar. Com a bolsa de incentivo cultural e as aulas no SESC, consegui alugar um apartamento pequeno no centro de Campinas. 2 quartos, uma cozinha que dava para o gasto e uma janela na sala de onde eu via o movimento da rua. Não era grande, não era luxuoso, mas era meu. O primeiro espaço que era só meu em décadas. Quando terminei de organizar a cozinha do apartamento novo, coloquei o caderno restaurado numa prateleira de madeira que comprei especialmente para ele. Ficava ali, em pé, com a capa remendada visível, como uma cicatriz que eu não queria esconder. Porque cicatrizes não são vergonha, são prova de que a gente sobreviveu. Semanas depois, recebi um convite do SESC para expor o caderno original numa vitrine especial durante o Festival de Cultura Popular. A ideia era que as pessoas pudessem ver de perto as páginas restauradas, as fitas adesivas, as anotações originais da minha mãe. Eu hesitei. Aquele caderno era a coisa mais íntima que eu possuía. Emprestar ele era como emprestar um pedaço do meu peito. Mas Dona Zilda, como sempre, me deu o empurrão que eu precisava. Disse: "Madalena, sua mãe passou a vida inteira cozinhando para os outros. Ela ia adorar saber que as receitas dela estão sendo vistas pelo mundo." Tinha razão. Minha mãe nunca guardou nada para si. Tudo o que ela fazia era para dar, para alimentar, para nutrir. Eu não podia ser diferente. O caderno foi exposto durante 3 semanas. Dona Zilda me contou que ia lá quase todo dia e que muita gente parava, lia as páginas e saía emocionada. Uma senhora de 80 anos chorou diante da vitrine e disse para quem estava perto que tinha um caderno igual em casa, da mãe dela, e que nunca tinha dado valor. Esse era o verdadeiro prêmio. Não o livro, não a bolsa, não a televisão. Era saber que a história da minha mãe estava fazendo outras pessoas olharem para suas próprias histórias, para suas próprias mães, para os seus próprios cadernos esquecidos nas gavetas. Marcos continuou me procurando. Aos poucos, fomos reconstruindo uma relação, mas em bases completamente diferentes. Ele vinha me visitar no apartamento, sozinho, 1 ou 2 vezes por mês. Sentava na minha cozinha, tomava café, conversava. Nunca mais tentou me convencer a voltar. Nunca mais tratou minhas decisões como exagero. Acho que a matéria na televisão, vista pelo país inteiro, fez ele entender algo que minhas palavras sozinhas nunca conseguiram. Que a mãe dele não era uma velha frágil sem valor. Era uma mulher com uma história que o mundo inteiro quis ouvir. Fernanda nunca mais me procurou pessoalmente.
Depois daquele dia das 6 ligações que eu não atendi e da mensagem que eu li uma vez e guardei na gaveta, o silêncio entre nós se tornou definitivo. Marcos nunca me pediu para perdoar ela, e eu nunca ofereci. Algumas coisas não se resolvem com palavras. Algumas coisas simplesmente ficam onde estão, como um móvel pesado que ninguém consegue mover, e a gente aprende a caminhar ao redor. As crianças, sim. Pedro e Alice continuaram na minha vida. Marcos passou a trazê-los no primeiro sábado de cada mês. E foi numa dessas visitas que aconteceu algo que eu guardo como o momento mais bonito de toda essa jornada. Pedro, com seus 7 anos e aquela curiosidade que só criança tem, viu o caderno na prateleira e pediu para ver. Eu tirei com cuidado, sentei com ele na mesa da cozinha e fui mostrando as páginas. Ele passava o dedo nas fitas adesivas e perguntava o que era cada marca. Expliquei que o caderno tinha se machucado e que eu tinha consertado. Ele olhou para mim com aqueles olhos grandes e disse: "Vovó, isso aqui é tipo um tesouro, né? Igual nos filmes." Eu segurei o rosto dele com as 2 mãos e disse: "É sim, meu amor. É o maior tesouro que a vovó tem." Alice, do lado, puxou minha manga e perguntou se podia provar a comida do tesouro. Naquela tarde, pela primeira vez, cozinhei o frango com quiabo da minha mãe para meus netos. Pedro repetiu o prato 2 vezes. Alice comeu o arroz com o caldo e disse que era o melhor caldo do mundo. E eu ali, de avental, mexendo a panela, olhei para aquela cena e vi o que minha mãe via quando cozinhava para nós em Araxá. Uma família ao redor da mesa, alimentada não só de comida, mas de história, de pertencimento, de amor que atravessa o tempo. Na semana em que completei 68 anos, Dona Zilda organizou uma festa no meu apartamento. Vieram as amigas do SESC, os alunos das oficinas de culinária, vizinhos novos que eu tinha feito no prédio. Marcos veio com as crianças. A sala estava cheia de gente que gostava de mim. Não porque eu era útil, não porque eu cuidava de alguém, mas porque eu era eu, Madalena. Não a mãe do Marcos, não a avó do Pedro e da Alice. Apenas Madalena. Dona Zilda, que tinha preparado o bolo, e dessa vez eu admito que ficou muito bom, fez um brinde. Levantou o copo de suco e disse: "Madalena, você é a prova de que nunca é tarde para ser quem a gente nasceu para ser. E eu tenho orgulho de ser sua amiga." Eu levantei meu copo e respondi: "Zilda, se eu estou aqui hoje é porque você abriu uma porta quando o mundo inteiro estava fechando as dele. Esse livro, esse apartamento, essa vida nova, tem o seu nome em cada página." Ela chorou. Eu chorei. Todo mundo chorou. E depois rimos, porque é isso que mulheres fortes fazem. Choram, limpam o rosto e voltam para a mesa. Hoje, quase 1 ano depois daquele dia em que encontrei meu caderno rasgado no chão da cozinha, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que aquele foi o pior e o melhor dia da minha vida. O pior porque doeu como nada jamais tinha doído. O melhor porque foi ali, de joelhos naquele chão, catando pedaços de papel com as mãos tremendo, que eu finalmente acordei. Acordei de um sono de décadas, um sono feito de silêncio e obediência, de me diminuir para caber nos espaços que os outros decidiam que eu merecia. O caderno da minha mãe está de volta na minha prateleira, remendado, cicatrizado, imperfeito, igual a mim. E toda vez que eu passo por ele, passo a mão na capa como quem faz carinho no rosto de alguém que ama, porque é isso que ele é. É o rosto da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. São 4 gerações de mulheres que cozinharam com as mãos e amaram com a alma. E nenhuma delas, nenhuma, era lixo. Semana passada, uma aluna nova chegou na minha oficina do SESC. Uma senhora de 73 anos, tímida, com um caderninho enrolado dentro da bolsa. Quando perguntei se ela tinha trazido alguma receita de família, ela abriu a bolsa devagar, tirou o caderninho e disse baixinho, quase com vergonha: "Trouxe, mas não sei se presta. Minha filha diz que essas receitas antigas não valem nada." Eu olhei para ela. Olhei para o caderninho. E senti meu coração apertar de um jeito que só quem já ouviu essas palavras entende. Segurei as mãos dela, olhei nos olhos e disse: "Minha senhora, me deixa contar uma história. Uma história sobre um caderno que alguém chamou de lixo." Ela ficou, ouviu tudo. E quando terminei de contar, ela estava chorando. Mas não de tristeza, de alívio, de perceber que não estava sozinha.
De saber que o caderninho dela, com suas páginas amareladas e suas receitas escritas à mão, também era um tesouro. E é por isso que eu conto essa história. Não para expor ninguém, não para me vingar de ninguém, mas porque em algum lugar, agora mesmo, tem uma mulher com um caderno velho dentro da gaveta, achando que não tem valor. Tem uma mãe sendo tratada como estorvo na própria casa. Tem uma avó guardando em silêncio a dor de não ser vista. Para essa mulher, eu digo: você não é lixo. Nunca foi. E o silêncio que você carrega pode ser a sua maior força, se você decidir transformá-lo em ação. Minha mãe me ensinou a cozinhar, mas a vida me ensinou algo que nenhuma receita ensina: que o ingrediente mais importante de qualquer prato é a dignidade de quem prepara. E essa ninguém pode rasgar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.